Aleluias! Glória! Aleluia! O arraial podeis assentar na presença do Todo-Poderoso. Queremos expressar alegria, gratidão por aqueles que se fazem presentes, justificar a ausência do nosso apóstolo João. Esse era um dos cultos que ele mais desejaria estar, porque ele sempre sonhou em ver aqui o coral, como estava cantando no início do culto. Mas a minha querida e amada mãe foi acometida de uma virose. Está um tanto quanto enfraquecida. E ele, como é um baita de um marido, de um esposo, preferiu cuidar da patroa, da Soninha, do que estar aqui. Porque tem coisas que são necessárias, né? E ele não quis deixar a sua querida esposa lá sozinha. Próximo domingo teremos Santa Ceia, próximo domingo culto de ceia. Você que gosta de trazer uma tonelada, uma carreta de arroz, de feijão, de macarrão, pode trazer para a nossa assistência social. Nestes dias de pandemia, onde o desemprego tem alcançado a vida de muitos, e até mesmo dentro da nossa igreja, a nossa assistência social nunca foi tão útil e necessária como está sendo. Convido você essa semana a passar no mercado e comprar alguns produtos para trazer de oferta aqui no domingo de ceia, como é costume. E você estará abençoando muitas famílias que quase que diariamente estão sendo amparadas pela nossa igreja. Se você não sabe, quase que diário, a nossa igreja tem prestado assistência a muitas famílias. Por isso, meu querido, traga, não esqueça, separa lá para domingo na ceia, você trazer esta oferta de gratidão, de louvor e de ajuda ao próximo. Amém? Quem está nos dando a honra da sua visita, dê um sinalzinho aqui na minha esquerda, se você puder. Você que ainda não pertence a essa amada e querida igreja, todos são de casa, temos alguém aqui que está nos dando a honra da visita, temos lá permaneça com a mão em pé, a nossa equipe de apoio está, só tem a Adriana lá, a Elis está dando uma ajuda ali. Amém, glória a Deus. Você está recebendo uma fichinha, né? Quem quer receber uma visita, uma oração. Temos alguém aqui no meio que nos dá a honra da visita? Todos são de casa também. Aqui temos alguém que está nos visitando. Temos aqui um jovem, né? Que está acompanhando a Maressa. Deus abençoe. Amém. Que bom, graças a Deus, por estarmos aqui. Primeiro, não é primeiro, é segundo. Segundo Samuel, capítulo 18, para nossa mensagem a ser ministrada ao coração dos irmãos. Desde ontem, hoje, eu estava preparando com muito carinho e terminei ali próximo do horário do almoço e fiquei de imprimir. E quando deu ali aquele vento, caiu a luz, né? E não teve luz que voltasse. Aquele banho de água congelada. E aí, irmão, a mensagem ficou no notebook mesmo. Mas Deus vai dar graça e nós vamos falar aquilo que Ele ministrou ao nosso coração.
Segundo Samuel 18. Vamos lá. Deus vai falar contigo nessa noite. Quando nos reunimos, nunca é em vão. Quando nos reunimos, Deus sempre tem algo para realizar. Amém? Amém. Segundo Samuel 18, vamos ler apenas os 3 primeiros versos. Davi passou em revista o exército e nomeou comandantes de batalhões de 1000 e de 100. Davi dividiu o exército em 3 companhias, uma sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e outra sob o comando de Itai, o giteu. Disse então o rei ao exército: eu também marcharei com vocês. Mas os homens, os soldados, lhe disseram: não faças isso. Se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco. E mesmo que metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Tu, porém, vales por 10.000 de nós. Melhor será que fiques na cidade e dali nos dê apoio. Tu, porém, vales por 10.000 de nós. Aleluias! Glória a Deus! Aleluia! Davi, o menino Davi. No ano de 2017, o Paris Saint-Germain, o PSG, comprou o jogador brasileiro Neymar por 222 milhões de euros. Na época, o equivalente a mais de 800 milhões de reais. Mas o futebol dele, não sei se está valendo um. Em 2018, no mês de outubro de 2018, o capitão Jair Messias Bolsonaro valeu o voto de mais de 50 milhões de brasileiros. Esta semana, quarta-feira, dia 25, o Diego, o Armando, o argentino Diego Armando Maradona, aos seus 60 anos de idade, sofreu uma parada cardiorrespiratória e veio a óbito. O Diego é considerado o maior mito, a maior personalidade da nação argentina. Através do seu futebol, ele fez a Argentina conhecida mundialmente, além de trazer alegria aos seus compatriotas. E esta semana, a mídia internacional dizia que a Argentina perdia o seu maior personagem, o seu maior representante.
Interessante quando nós vemos isso. O valor de um Neymar, o valor de um Maradona e Davi também era um homem de valor. Engraçado que enquanto uns valem por 10.000, como os soldados se referiam a Davi, outros passam pela vida e sequer deixam de si saudades. Segundo Crônicas 21 e 20, Júlia, se você puder projetar, segundo Crônicas 21 e 20, olha que versículo interessante. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse. Em outras traduções diz, foi sem deixar de si saudades. E a reflexão que eu faço a você nesta hora, meu querido, e a pergunta que eu enfatizo neste momento, quanto você vale? Quanto você vale? Quanto você vale para a tua família? Quanto você vale para o teu cônjuge? Quanto você vale para os teus filhos? Quanto você vale para os teus pais? Quanto você vale para essa igreja? Quanto vale o teu passe? Ou você seria como Jeorão, se partisse, será que a sua família sentiria a sua falta? Será que o seu cônjuge sentiria a dor da sua perda? Olhe que tem situações que a mulher estoura a fogueta, irmão. Parece que foi uma libertação na vida dela. Eu conheço. Depois que o homem morreu, parece que a mulher rejuvenesceu. Se partisses hoje, o Arraial Betel sentiria a sua falta. Você faria falta aqui nesse arraial. Seus amigos, seus irmãos, sua célula sentiria a sua falta. Quanto que você vale, meu querido? Davi, não é porque não é que ele valesse 10.000 homens. Esta expressão está dizendo que o valor de Davi era um valor inestimável, era um valor incalculável. Está entendendo? Não tem valor. São pessoas preciosas. São entes que fazem parte da nossa vida, que valem mais do que tudo nesta vida. Não tem dinheiro que pague a importância de certas pessoas em nossas vidas. E será que você de fato tem feito valer a pena? Será que de fato as pessoas que estão ao seu redor,
quando olham para você, falam: esse camarada, esse é fera. Nós não podemos perder esse camarada. Eu quero estar junto, eu quero estar perto. Uma pessoa de valor. E quando nós começamos então a meditar um pouco nesta expressão tão linda, quando eu li este verso, me saltou aos olhos: tu vales por 10.000 de nós. E eu gostaria de trazer alguns motivos, algumas razões, por que este homem, Davi, valia mais do que 10.000. E por que eu e você também não podemos valer, assim como Davi valia para o seu povo? Por que eu e você não podemos também ter valor para quem está à nossa volta, a nossa família, para a nossa igreja, para as pessoas que convivem conosco? E a primeira razão, já de cara, de pontapé inicial, a primeira resposta que eu encontro para esta pergunta: por que Davi valia mais do que 10.000? A primeira resposta, meu querido, está em 1 Samuel 16, 17. Sabe por que Davi valia mais do que 10.000 de nós? Porque Davi defendia e lutava pelo seu povo. Será que você tem lutado pela sua família? Será que você tem defendido os seus? Quem não conhece a história de Davi e Golias? O exército filisteu, o gigante Golias, a Bíblia diz 40 dias e 40 tardes desafiando o exército de Israel. E todo o exército de Israel, tremendo os joelhos um no outro. Não tinha um. O Jessé chama o caçula, leva lá um lanchinho para os teus irmãos. O Davizinho chega lá, e quando ele vê aquela cena, ele não aceita. E ele fala: quem é esse incircunciso? Quem que esse cara está pensando que é para afrontar o exército de Deus? Eu irei e pelejarei com ele. Um menino, tinha lá seus 17 anos, Golias 2,90. Ele vai e pede permissão a Saul. Você conhece a história? Pega o escudo, a espada, não dá? E ele pega o que ele era acostumado a fazer. Hoje seria aí na palavra da piazada, na minha época era estilingue. Era funda, né? E ele pega a pedrinha, e ele vai. O Golias vem desprezando, caçoando, ridicularizando. E aquele menino fala: ó, seu mané, você vem contra mim com espada, com lança, com escudeiro, você vem, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos, as aves do céu comerão a sua carne. E ele começou a girar, jogou, pegou na testa de um gigante Golias. A Bíblia diz que ele não foi para trás, a Bíblia diz que ele caiu para
para frente. O menino sobe em cima do gigante, tira a espada dele, gruda a mão naquela gadeia endemoniada e levanta a cabeça do gigante. Imagina, irmão, Maracanã lotado, Brasil campeão da Copa do Mundo, aqueles brasileiros tudo louco, um pisando em cima do outro, subindo em cima do outro. Eu imagino que o exército de Israel endoidou, porque por 40 dias estavam tudo tremendo, e daí chega o menino, derrota, mostra quem manda, ele defende, ele se importa, e ele luta pelo seu povo. Aleluia. Está entendendo ou não está? Está dando para entender? Sabe, irmão, tem hora que a gente está aqui, tudo junto, mas tem hora que você olha para um, para outro, parece que ele está jogando contra. Só faz gol contra. Ao invés de ajudar, de lutar, critica, murmura, reclama, nada está bom. Sabe, meu querido, Davi nos ensina que nós devemos lutar pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso povo, pelos nossos. Davi valia mais do que 10.000, porque ele se importava com o seu povo. Não ficava indiferente. E eu lhe pergunto, será que você tem lutado pela sua casa, pela sua família, pela sua igreja? Será que você tem defendido os teus, defendido a tua igreja, defendido a tua liderança? Davi defendia o seu povo. A Bíblia diz adiante, segundo Samuel, capítulo 6, a Bíblia diz que Davi já era rei de Israel. E Davi queria saber onde estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, na época, representava a presença de Deus. Tinha 3 utensílios dentro da arca. Alguém poderia me ajudar? O que tinha dentro da Arca da Aliança? Hã? Pastor Dan não vale. As tábuas da lei, a vara de Arão e o maná. Amém. Estes 3 utensílios sagrados estavam ali dentro da arca. E a arca representava a presença de Deus. E a Bíblia diz que a arca estava na casa de Obed-edom. Obed-edom estava tudo arrebentado, irmão. Estavam tudo pesteado lá na casa dele, doente, tudo arrebentado, quebrado, com crise. E quando a arca foi para a casa de Obed-edom, diz que em 3 meses, Deus fez maravilhas na casa dele. Sarou todo mundo, abençoou, prosperou.
Porque quando a presença de Deus está dentro da nossa casa, a bênção de Deus está juntamente ali. E aí Davi falou, vamos buscar a arca. Pegou seus soldados, foram lá, pegaram a arca para trazer para Jerusalém. Diz a Bíblia que Davi vibrava, Davi dançava, na verdade. Ele dançava de alegria em trazer a arca de volta para Jerusalém. Em segundo lugar, igreja, porque Davi valia mais do que 10.000. Porque Davi não abria mão da presença de Deus no meio do seu povo. Aleluia! Davi não abria mão da presença de Deus na sua casa. Muitos têm trocado a presença de Deus por futilidades, banalidades. Muitos têm trocado a presença de Deus pelo lixo desse mundo. Moisés, um homem que conduziu mais de 2 milhões de hebreus, ele chegou no momento que ele disse ao Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou dar um passo, porque eu sei que a tua presença tem que estar comigo para que eu tenha vitória. Sabe, meu irmão, porque muitas vezes quebramos a cara, fracassamos, porque não nos preocupamos em colocar Deus na nossa frente. Sabe por que muitos negócios não dão certo? Porque muitos relacionamentos não fluem? Porque Deus não foi colocado à frente. Depois que acontece o estrago, não adianta pedir conselho. Porque o conselho tinha que ser antes. Depois do estrago, é tarde. Meu querido, não abra mão da presença de Deus na sua casa, na sua família. Não podemos abrir mão da presença de Deus na nossa igreja. É ela que vai fazer a igreja reavivar. É ela que vai multiplicar. É a presença de Deus na nossa vida que faz toda a diferença. Não pense, irmão, que é porque você é bom, porque você é muito inteligente. É porque Deus está na frente. Sempre foi, sempre será o motivo das nossas vitórias. Sempre será Deus na nossa frente. Aleluia. Davi valia mais do que 10.000, por quê? Em terceiro lugar, Davi valia mais do que 10.000, porque ele honrava as alianças e as amizades que ele tinha. Ele honrava as alianças e as amizades que ele tinha. Depois que ele levou a cabeça de Golias para Saul. 1 Samuel 18. Pode pôr para nós aí, Júlia. 1 Samuel 18, do 1 ao 3. Olha que interessante.
Depois que Davi entregou a cabeça de Golias para Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar à casa de seu pai. Jonatas fez um acordo, uma aliança com Davi, pois se tornara o melhor amigo de Davi. O melhor amigo de Davi era Jonatas. Em razão do seu pai, Saul, ter desobedecido a Deus, saído da vontade de Deus, Deus permitiu que numa batalha, Jonatas e mais seus 2 irmãos fossem mortos, e Saul, para não ter a vergonha de ter sido morto pelo exército adversário, lança-se sob a espada de um dos seus soldados e suicida-se. Quando Davi já estava no trono, ele pergunta para os seus servos: teria alguém da casa de Saul para que usasse de bondade para com ele? E um dos servos, chamado Ziba, lhe disse: rei, tem o filho de Jonatas, neto de Saul, chamado Mefibosete. Davi manda que trouxessem imediatamente Mefibosete. Mefibosete vem meio com medo, assustado. E Davi diz: não fique, não temas. A partir de hoje, todos os dias, você comerá na minha mesa. Estará aqui no palácio, porque eu fiz uma aliança com o seu pai. Olhe, meu irmão, como é importante as amizades que o seu pai tem. Salomão diz que nós não devemos desprezar a amizade do amigo do pai. Mefibosete nem sonhava em conversar com Davi. Mas Davi lembrou-se da aliança. E não apenas lembrou, mas cumpriu com a bondade daquela amizade. E a partir de então, Mefibosete, que era considerado um cão morto, passou a morar no palácio e a comer na mesa de Davi todos os dias da sua vida. Quando eu olho para Daniel, capítulo 2, o rei Nabucodonosor teve um sonho. E ele chamou todos os sábios, astrólogos, para que interpretassem o sonho. E ninguém interpretou. Nabucodonosor ficou irado e mandou que matassem a todos os sábios. Quando Daniel soube, Daniel falou: viu, espera um pouquinho aí. Daniel 2,17, Júlia. Esse vale a pena ler com a igreja. Daniel 2,17. Daniel voltou para casa. Contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. E lhes pediu que rogassem ao Deus do céu que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Daniel pediu ajuda para 3 amigos da célula dele. Daniel tinha 3 discípulos. E ele pede para os 3, vamos orar. Vamos orar para que Deus revele o sonho. A Bíblia diz que Deus revelou.
E olha o que aconteceu. No verso 48. Verso 48. Quando Daniel revelou, então, o sonho ao rei. Olha o que aconteceu. O rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Olha agora o que acontece, 49. A pedido de Daniel, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abdenego, os três administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Em outras palavras, o Nabucodonosor botou Daniel para governar. E o Daniel falou, viu, me dá 3 prefeituras aí. Uma para o Sadraque, outra para o Mesaque e outra para o Abdenego. E os 3 viraram prefeito. A pedido de Daniel. Sabe, meu querido, honrar as alianças, honrar as amizades, atrai a bênção de Deus sobre a nossa vida. Interessante, irmão, às vezes eu paro para observar. Algumas pessoas vêm para as nossas células. Você dá lá toda semana, né, a lição, ora, abençoa. Serve uma Coca-Cola, uma coxinha, um bolo. Agora aí, né, tá meio complicado, mas com certeza ia rolar muito churrasco. E daqui a pouco, numa hora para outra, o camarada sai. Nem para dar tchau ele dá. Quando você fica sabendo e ainda fica sabendo por terceiro. Sabe? Quantas vezes já na minha adolescência, na minha juventude, eu via pessoas vindo para a igreja, chegando arrebentadas. Via lá meu pai, minha mãe, a liderança da igreja, abraçando, orando. Daí Deus abençoa, restaura. Daqui a pouco você não vê mais a pessoa. Não tem nem dignidade de informar que saiu. E quando você fica sabendo ainda por terceiro, está lá em outra igreja. Sabe? Quem já participou dos nossos reencontros? Dê um sinalzinho com a mão aí, os nossos reencontros. Que saudade, né, irmão? Eita vida, a mesa do rei. Eu acho que é no reencontro que é o pacto de sal, né? É. Sabe, irmão? Eu vejo pessoas no reencontro fazendo pactos, alianças com os pastores, com a liderança. Mas parece que aquela pitada de sal que ele pegou era só para confirmar se não era açúcar. Faz juras de amor. Conte comigo, pastor. Dá 3, 6 meses, 1 ano. Já pulou para outro galho. Cuidado, irmão. Se quiser trocar sal comigo. Aliança. Vínculo. Davi valia mais do que 10.000, porque honrava as alianças que tinha. Sabe, irmão, tem hora que o time está perdendo, tem hora que a coisa está feia, tem hora que o time perde, mas não é por isso que eu vou abandonar o time.
Não é por isso que eu vou abandonar a igreja. Se o líder errou, falhou, ele é ser humano, você não prometeu que está junto. Honre as amizades que você tem, meu querido. Honre a liderança. Honre as alianças que tem. Lembra dele no dia do aniversário. Se você der uma meia para ele, irmão, ele vai ficar louco de feliz. Esses dias, tempo atrás, irmão, fiz aniversário, né? E teve uma senhora, uma irmã querida, me deu uma meia. Aquela meia, irmão, eu não precisava da meia. Mas o que aquela meia representava para mim era muito maior do que o presente em si próprio. Era porque ela tinha lembrado. Não que eu queira que você dê presente, irmão, não é isso. Você está entendendo o que eu estou falando. Sabe? Você abençoar, lembrar, mostrar que você honra a aliança. Como eu vejo muitos que desprezam, eu vejo muitos também que aprenderam a honrar as alianças que fizeram. E homens e mulheres que honram as alianças que têm, são homens que Deus, exalta e abençoa. Em quarto lugar, Davi valia mais do que 10.000. Porque embora pecasse, mostrava sincero arrependimento. Esse homem, irmão, o Davi, esse que vale por mais 10.000 de nós, esse Davizaço, cabra macho, valente, defendia o povo, não abria mão da presença de Deus, honrava as alianças. Esse camarada, irmão, ruivo, de boa aparência, guerreiro, o homem segundo o coração de Deus, foi mandante de uma execução, de um homicídio. Mandou matar Urias, um dos seus soldados da elite. Mandou matar, porque havia pego a sua esposa Batseba para ele, embora tivesse um harém de mulheres, como diz a Bíblia, para o ano inteiro. Haja saúde. Ele pega a grama do vizinho. Sabe, irmã, o marido só vê a grama do vizinho quando não tem comida em casa. Se tiver comida em casa, enche a barriga. Davi adulterou, cometeu uma execução de um homicídio. Olhe a gravidade dos atos de Davi. Mas esse homem, ele se humilha. Esse homem, ele cai ao chão. Ele chora. Ele jejua. E lá no 51 ele diz: Deus, não retire de mim o teu espírito. Não me lance fora da tua presença. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Cria em mim um coração puro, um espírito reto.
A Bíblia diz, irmão, que o filho daquele relacionamento com Batseba morreu. Mas esta mulher tornou-se uma das esposas de Davi. Deus perdoa e eles têm um novo filho. E este filho é chamado Salomão. E foi ele o escolhido de tantos filhos de Davi para ser o sucessor do seu pai no trono de Israel. Porque a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira casa. Aleluia! Sabe, meu querido, você pode ter cometido o ato mais grave que porventura possa imaginar. Deus está pronto a perdoar um coração contrito e a um espírito quebrantado. Davi, embora falho, embora errasse, mas ele mostrou arrependimento sincero. Davi, em quinto lugar, porque valia mais do que 10.000, porque no coração desse homem, ele tinha o desejo de honrar o nome do Senhor. Aleluia! Diz a Bíblia, em 1 Crônicas 22:7, olhe que verso lindo, 1 Crônicas 22:7, Davi já dizendo para Salomão, meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra do nome do Senhor, o meu Deus. Davi era um homem que o seu coração, lá no seu interior, ele não desejava honrar o nome dele, propagar o nome dele, puxar sardinha para o nome dele. Davi era um homem que no seu coração desejava honrar a Deus. E uma dessas honras era construir um templo. Mas como ele havia derramado muito sangue, Deus falou, olhe Davi, boa coisa intentastes. Boa coisa quiseste fazer. Gostei da tua ideia, Davi. 10. Show. Maravilha. Boa coisa você desejou. Mas é o teu filho que vai edificar o templo. O que tem aqui dentro do seu coração, meu querido? Quando você vem para o templo, qual é a motivação que te leva a servir ao Senhor? O que está aqui dentro do seu coração? Será que é o desejo de honrar a Deus? Dar a sua vida ao Senhor? Entregar o seu melhor? Fazer o melhor? O desejo do coração de Davi era honrar o nome do Senhor. Honrar, glorificar, louvar, congregar, celular. Era esse o desejo. Era honrar a Deus. Quando eu oferto, quando eu dizimo, quando eu levanto as mãos, quando eu aplaudo, quando eu oro, eu estou honrando ao Senhor. Quando eu venho ao templo, eu estou honrando ao Senhor. Que o desejo do seu coração, meu querido,
seja honrar a Deus. Vamos para o sexto, como de costume, são 7, né? 1 Crônicas 29:3. Olha que texto lindo, irmão. 1 Crônicas 29:3. Além disso, pelo meu amor ao templo do meu Deus. Em sexto lugar, deixa aí. Porque Davi valia mais do que 10.000? Porque Davi era um homem que amava o templo do Senhor. Ele amava. Ele não frequentava. Ele não visitava. Ele não turistava. Ele amava. E por ele amar, agora entrego da minha riqueza, ouro e prata, para o templo, além de tudo que já tenho dado. 4. Verso 4. Olha a oferta para o templo. A gente está precisando do piso, mais algumas coisas. 135 toneladas de ouro puro de Ofir. De manhã na internet eu pesquisei sites econômicos. A grama do ouro, salvo engano, R$303 e uns quebrados. Mas vamos pegar 300 a grama do ouro. Se você está com o celular agora, pode pegar que não é pecado. Faça aí para mim 300 vezes 105.000. 105 toneladas. 101 tonelada é 1.000 quilos, não é? É ou não é, irmão Toninho? É. Então, 105 toneladas é 105.000. 105.000 vezes 300, quanto que vai dar? 31 milhões na moeda de hoje. 31 milhões. Sabe, meu irmão? Amar é ofertar o melhor. Salmo 26:8. Davi também, se referindo ao templo, Salmo 26:8. Olha que mensagem. Davi dizendo: eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. No Salmo 84 ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, a minha alma tem saudade, a minha alma deseja. E quando eu estou aqui, o meu espírito se estremece. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. No 10 ele diz aqui, ó, vale mais um dia aqui do que 1000 lá fora. Prefiro estar lá na porta do que nas tendas da impiedade. Aquela pessoa que você ama, você consegue ficar longe dela? Deus o livre, irmão. Se eu ficar um dia longe desse mulheraço, dessas duas crianças que são as maiores riquezas da minha vida, já me dá um surto psicótico. Porque eu amo, eu não vivo sem, eu preciso estar do lado deles. Assim é com a casa de Deus. Sabe por que você está aqui, meu querido?
é porque você ama esse lugar. E sabe por que muitos não vêm e não vieram? É porque nunca amaram esse lugar. Irmão, o irmão Toninho está aqui. Na fase que não podia vir aqui para a igreja há mais de 60 anos, o homem ficou louco. O homem ligava para o pastor João, falava: pastor João, pelo amor de Deus, me deixa, porque eu não aguento ficar sem ir na igreja. Teve uns dias que ele veio escondido aí, irmão. Mas ninguém viu. Foi para Tibagi, irmão. É verdade. Foi para Tibagi porque não aguentava ficar sem vir na igreja. A salva de palmas aí para o irmão Toninho. Deus abençoe. 1 Crônicas 29:12. 7º lugar. Quantos podem dizer amém? Amém, porque é para terminar ou porque a mensagem está boa? 1 Crônicas 29:12. Vamos ler o 12, o 13 e o 14. Davi também, irmão. O cara é fera. Quando nós chegar lá no céu, irmão, eu tenho que dar um abraço nesse polaco. Que cara fera, irmão. Ele já empolga as crianças, já. Até nós, os mais velhos. A riqueza e a honra vem de ti. A riqueza, a honra, a saúde, o trabalho, a casa, a família, o emprego, o coração batendo, o pulmão respirando, vem de ti. Tu dominas, na tua mão a força e o poder para exaltar. 13. Nosso Deus, damos-te graça, louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou uma mula, irmão. Eu sou pecador. Sou falho. Como disse o apóstolo Paulo, miserável homem que eu sou. Quem sou eu? Quem é o meu povo? Para contribuir tão generosamente. Tudo! O carro, a casa, o salário, o pão, o queijo, o presunto, o cachorro, o gato, tudo vem de ti. E nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Em 7º lugar, por que ele valia mais do que 10 mil? Porque ele sabia que não era nada. E que tudo que tinha, e que tudo que ele era, vinha de Deus. Não estou falando, irmão, que você não tem teus méritos. Claro que você tem. Nada acontece na vida por acaso. Não vem uma embalagem lá do céu e o anjo entrega para você e ali está a chave da casa nova. Não é assim. Na vida tem que ralar. Tem que batalhar. Tem que correr. Tem que pelejar. Tem que enfrentar os gigantes. Mas quando Deus está comigo, Ele vai mandando. Vai vindo. Vem. Eu sei que eu não mereço, mas a graça dele na minha vida vai me exaltando, vai me abençoando, vai me honrando. Sabe, meu querido, Raquel valeu para Jacó 14 anos de trabalho para o sogro.
Para que Jacó pudesse ter a Raquel como esposa, foram necessários 14 anos de labuta para enriquecer o bolso do sogro. Mas ele lutou porque ele amava. Lázaro, Jesus amava tanto a Lázaro, que quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro, ele não conteve as suas lágrimas. E ele chorou. Jó, Deus chega para Satanás e diz: está vendo Jó, meu servo, meu filho, reto, justo, íntegro, temente. Jó tem valor para mim. Você, bichinho de Jacó, você para Deus vale mais que o próprio Jesus. Porque Deus amou o Adriano. Porque Deus amou a Zezé. Porque Deus amou o Fernando. De tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todos nós que crêssemos fôssemos salvos. Sabe, irmão, Samuel chegou na casa de Davi. Jessé chamou os 7 irmãos, Eliabe, Abinadab, Samar. Chegaram os 7, o fortão, o bombadão. Jessé talvez falou: vai ser esse o rei. Samuel viu o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo não era nenhum. Samuel falou: viu, Jessé, são só estes os teus filhos? Jessé falou: ó, eu esqueci do que está lá no campo, o caçula, o menor. Chama ele. E quando chega Davi, Deus fala: é esse. Aquele que não valia nada, aquele que tinha sido esquecido, aquele que não tinha sido lembrado, agora valia mais do que 10.000. Sabe, meu irmão, talvez te esqueceram, talvez não lembraram de te convidar para o banquete. Talvez você foi rejeitado, esquecido, discriminado, não sei. Mas o que eu sei, irmão, é que se Deus for na sua vida, e se você buscar a esse Deus, ainda que você tenha sido esquecido e ficado por último da fila, Deus vai mudar a sua história. E você vai passar a valer mais do que 10.000.